Olá, irmãos queridos, estamos mais uma vez aqui reunidos, dando continuidade ao estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O capítulo que nós vamos refletir hoje é o capítulo 158 e o título desse capítulo é Batismo. Bom, batismo é um ritual praticado até os dias de hoje, no cristianismo, tanto na religião católica quanto nossos irmãos evangélicos também realizam a cerimônia do batismo, Mas hoje a gente vai analisar essa questão além do ritual, O Emmanuel vai nos fazer entender o sentido espiritual do batismo, aprofundando um pouco mais sobre essa prática tão comum ainda entre nós, mas que fica muitas vezes ali entendida de forma superficial. E o versículo que Emmanuel vai nos trazer hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5, e diz assim: "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus." Então, o versículo que Emmanuel escolhe aqui para a gente já traz uma particularidade interessante, Ele diz, os que ouviram, Porque a gente sabe que ouvir vai muito além de escutar, Ouvir é ter atenção, é entender, é principalmente assimilar. Então, os que entenderam ou os que assimilaram, os que prestaram ali atenção foram batizados, Os que receberam efetivamente a palavra do Evangelho e a compreenderam foram os batizados. Então, devemos entender que além do ato de mergulhar na água, o batismo está ligado à recepção e ao entendimento da mensagem, Porque compreender o Evangelho é também mergulhar nos ensinamentos de Jesus, Então, o mergulho ele não deve ser só um mergulho exterior, Deve ser um mergulho interior também. Então, é algo muito mais profundo. Então, é esse o entendimento que Emmanuel quer nos fazer ver, entender sobre o batismo, De que adianta o ato sem a compreensão? Somente o ato do batismo, ali o ritual, não transforma o indivíduo, Então, pensando assim, o que é mais importante para Deus? O ato exterior, que sozinho não muda moralmente em nada o indivíduo, ou o batismo enquanto mergulho no Evangelho, Que quando entendido e principalmente praticado, muda profundamente o espírito. E Emmanuel começa então a nossa reflexão da seguinte forma: nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. Então, nós temos essas controvérsias ainda hoje, Em algumas religiões batizam ainda bebê, outras batizam já quando adultos, Com relação à forma que é feita também, Uns mergulham na água, como era feito lá nos tempos de João Batista, outros apenas jogam uma pequena porção de água sobre a cabeça. Enfim, controvérsia com relação ao ritual. Na atividade cristã, como diz Emmanuel, ela existe até hoje, E cada um acha que a sua forma é a correta, Mas por que isso acontece? Porque nós estamos ainda presos a rituais exteriores. Porque, na verdade, o ritual para Deus não é o importante. Nós, enquanto espíritas, olhamos para a religião de forma um pouco mais racional, como nos ensinou Allan Kardec, Então, entendemos que para Deus é muito mais importante a mudança exterior do que a mudança interior, do que o ato exterior, como a gente já falou antes, E Emmanuel continua: o sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismo de recém-natos, como já falamos, na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações
com a ascendência da lógica, que foi o que a gente disse com relação aos ensinamentos de Kardec, né? A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Então, a questão do ritual exterior para Deus não é importante, né? O importante é a mudança interior, é o mergulho na palavra do Evangelho, é praticar o Evangelho, é a reforma íntima. Isso é o primordial para nós. E ele continua: determinadas cerimônias materiais nesse sentido eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Então, para a gente entender um pouco o que Emmanuel está trazendo aqui para a gente pode lembrar do início do Espiritismo, né? Onde foi necessário ali ocorrer manifestações físicas para que nós, ainda crianças, no entendimento das coisas espirituais, pudéssemos questionar o que estava acontecendo, né? De que se tratavam aquelas manifestações, para que aquilo aguçasse a nossa curiosidade de alguma forma, né? Hoje em dia, que já amadurecemos um pouco no nosso entendimento, as manifestações físicas são muito menos comuns, não é? E com isso, o cristianismo também se deu da mesma forma, né? Não foi diferente. Rituais foram criados, curas e manifestações físicas foram feitas ali por Jesus e depois pelos apóstolos, para que a gente pudesse ver com os nossos olhos, né? Porque no campo da imaginação seria impossível. Se alguém tivesse só falado, né, só dito o que aconteceria, sem provas ali, materiais, físicas, seria impossível acreditar, né? Mesmo com todas as manifestações, né, que Jesus nos mostrou, né, as curas físicas, né, tudo que foi ensinado por ele e em seguida pelos apóstolos, mesmo assim, não acreditaram, né? Como ainda hoje existem pessoas que não acreditam, imagina se tivesse ficado somente no campo da imaginação e da subjetividade. Seria impossível, né? E aí Emmanuel finaliza aqui pra gente assim: o Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então, aqui no final, Emmanuel já nos resume, né, toda a reflexão de hoje. Porque a gente deve entender que o batismo, ele é visto como uma forma de salvação, uma forma de redenção, né? Mas para Deus, o que é mais importante? Né? Vamos imaginar uma pessoa que foi batizada, né? Passou ali por todos os rituais, mas na vida cotidiana dela leva uma vida desregrada, né? Uma pessoa que faz o mal para os outros, que deseja o mal dos outros, né? Por ela ter sido batizada, por ela ter passado pelo ritual do batismo, ela vai ser salva? Somente por isso? Mesmo sendo uma pessoa ruim? Ela vai ser perdoada de todos os seus pecados? Por outro lado, uma pessoa que não foi batizada, né? Na visão da Igreja Católica, uma pessoa vista como pagã, né? Não passou pelo ritual do batismo, mas que na sua vida, no seu dia a dia, é uma pessoa que ama o próximo, né? Uma pessoa caridosa, uma pessoa que pratica o amor. Por ela não ter sido batizada, por ela não ter passado pelo ritual, ela não será salva? Não terá os seus pecados perdoados? Né? Então aí a gente precisa questionar realmente essa questão. Né? No outro dia eu estava vendo um vídeo muito interessante
de um rapaz espírita, né, que falava que o espiritismo não é uma religião, e sim uma ciência. Realmente, Kardec se utilizou de processos científicos, né, para nos trazer a codificação do espiritismo. Portanto, o espiritismo é uma ciência, mas, na minha humilde opinião, né, é também uma religião, porque está diretamente ligada ao cristianismo. Só que é uma religião diferente das religiões que estamos acostumados, né? Porque no espiritismo não há dogmas, não há rituais, né? Não há hierarquia, né? E Kardec nos ensina que somos livres para questionar, para raciocinar sobre a fé, diferentemente de outras religiões que não aceitam questionamentos, né? As coisas são como são e pronto. Então, o ponto crucial do espiritismo é justamente o questionamento. É a fé raciocinada, né? E não a fé cega. Porque alguns rituais que aprendemos ao longo da nossa vida, na verdade, nós nunca paramos para pensar ou raciocinar profundamente sobre eles, né? Nos foram ensinados e nós simplesmente aceitamos e replicamos. E é justamente isso que Emmanuel está nos convidando a fazer hoje, né? E nessa questão do batismo, precisamos olhar além dos rituais que as religiões convencionais nos ensinaram e que nós repetimos até hoje. Precisamos questionar mais profundamente, né, o sentido espiritual do batismo, nos utilizando então dos ensinamentos dos espíritos, né? E aí que está o questionamento que Kardec nos trouxe, né, que ele nos ensinou. É necessário que a gente questione, que a gente reflita sobre os assuntos, né? Para além da religião, né? Para além dos dogmas e para além dos rituais. Onde é Deus, né, sendo infinitamente bom e justo, ele vai valorizar realmente o que importa, que é a nossa mudança moral, né? Independente dos rituais, se fomos batizados ou não, o que importa é a nossa conduta, de que formas vivemos, de que forma levamos a nossa vida. Se fomos batizados ou não, isso não vai interferir em nada, né? No que está por vir depois, né? Da nossa salvação, na nossa elevação espiritual, né? O que está dentro do nosso coração, de cada criatura, é o que realmente importa para Deus, não é? Então, meus irmãos, que a gente possa mergulhar profundamente nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Principalmente praticar o Evangelho. Esse é o batismo real, o batismo do nosso espírito, o batismo que realmente nos modifica interiormente, pois ouvimos, entendemos e praticamos os ensinamentos de Jesus. E é isso que realmente importa. Essa foi a nossa reflexão de hoje e nos vemos numa próxima oportunidade. Beijo!